ano, bem-vindos! Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de Língua Portuguesa. Esta é a aula de número 20 do nosso módulo, que tem como objeto de conhecimento efeito de sentido. Detalhando este objeto, vamos tratar de textos argumentativos, ok? Então, vamos iniciar mais uma aula. Nós já trabalhamos, noutras aulas deste nosso módulo, sobre a questão dos textos da esfera jornalístico e midiática, correto? E aí eu vou relembrar que estes textos, eles vão pressupor o envolvimento com a sociedade. Para quê? Para fazer com que as informações circulem e possam alcançar a massa da população. Para além disso, esses textos vão trabalhar sobre o aspecto de informar, noticiar, anunciar e opinar, né? Vamos então aqui olhar para este último elemento, opinar. Se em outras aulas eu destacava sobre a questão de que a notícia não foi feita com o objetivo de opinar, a notícia deveria se ater aos fatos e ao relato destes fatos, porque a opinião é matéria de outros gêneros textuais, chegou a hora então de observar o gênero textual por meio do qual nós podemos emitir opinião sobre os fatos da atualidade. E é um gênero textual que vai justamente circular nesse campo jornalístico e midiático também, tá? São textos, então, propriamente ditos de opinião, ok? Feita essa lembrança, olhem só, adiante. O gênero textual que nós vamos destacar aqui é justamente o artigo de opinião, né? Então, ele é o gênero textual por meio do qual essa opinião pode ser efetivamente exposta a partir de um fato. Então, olhem só, o artigo de opinião é um gênero textual que se vale da argumentação. O que é a argumentação? É explicar o porquê que você tem tal pensamento sobre um assunto, sobre um tema, ok? Então, está lá o tema, eu penso de uma forma sobre aquele tema, ou eu concordo ou eu discordo. E aí, você vai explicar o porquê. Ao explicar porquê, você está, então, argumentando, ok? Então, o artigo de opinião, ele se vale da argumentação para analisar, avaliar e responder a uma questão controversa. Geralmente é um tema que está aí em evidência na sociedade e que divide as opiniões, né? Tem quem concorde, tem quem não concorde, né? Que pode ou não ser uma autoridade no assunto abordado. Então, não necessariamente o articulista, né, que é como a gente chama a pessoa que escreve o artigo de opinião, ele é alguém super especialista no assunto, mas ele é alguém que se julga apto a emitir opinião, tá? Geralmente discute um tema atual de ordem social, econômica, política ou cultural, relevante para os leitores, né? Quem está ali lendo. Normalmente, os artigos de opinião, eles estão ali em uma seção de um jornal, de sites de informação, de notícias. Então, quem vai para essa seção de artigo de opinião já são leitores que estão habituados a esse gênero textual, né? Já estão ali familiarizados com a forma como esse gênero se apresenta e sabendo que ali tem a expressão de uma opinião. E muito importante, o artigo de opinião, ele aparece assinado. A pessoa que escreveu coloca lá o nome para demonstrar que é uma opinião dela, daquela pessoa. Não necessariamente todos os outros colegas de trabalho dele, daquele veículo de comunicação, concordam com aquilo, ok? Então, isso é um elemento muito importante para que nós possamos saber que ali está a opinião daquela pessoa. E, principalmente, entender que o texto de opinião, ele tem como elemento central a opinião, mas ele não deve ser compartilhado como se fosse um texto que traz fatos, né?
Devemos sempre diferenciar as coisas, fatos, das opiniões sobre esses fatos, tá? Tá bom assim? Então, após comentar tudo este conceito sobre o artigo de opinião, vamos desenvolver um pouco mais essas ideias da seguinte forma. Como é então que um artigo de opinião vai se organizar, vai se estruturar em geral? O que a gente encontra? Como é que eles se apresentam como texto escrito? Então vamos lá? É um texto que vai trazer um tema, ele vai falar sobre um tema, tá bom? Então, a partir deste tema, seja ele qual for, como a gente viu no conceito, são temas que dividem opiniões da sociedade, tá bom? Temas aí. E a partir desse tema, então, o que a gente vai ter? Alguém tem uma opinião sobre esse tema, tá bom? Lembra que eu falei, o artigo de opinião é assinado por alguém, tá? Essa opinião nós também podemos chamar de tese, tá bom? Podemos chamar também de ponto de vista. Normalmente, os textos que tratam desse tema chamam dessa forma, opinião, tese, ponto de vista e assim por diante. Tá, tem o tema, tem a minha opinião sobre esse tema, a forma como eu penso sobre esse tema, aí eu preciso explicar por que eu tenho esta opinião, tá? Esta explicação é o que nós chamamos de argumento, tá? Normalmente, não estou dizendo que isso aqui é uma regra, mas é o que costuma aparecer, em um artigo de opinião, o autor traz, em média, de 2 a 3 argumentos, tá bom? Para dizer, para sustentar a sua opinião, para dizer por que ele pensa daquela forma, tá bom? E aí, nós chamamos esse conjunto de argumentos, esse conjunto de porquês, nós chamamos de argumentação, ok? Então, agora que nós já sabemos o que nós encontramos em um artigo de opinião, né, de maneira geral, vamos a um exemplo de um artigo de opinião, tá bom? Eu vou ler esse texto para vocês por meio de um vídeo que eu gravei previamente, correto? E é a leitura de um artigo de opinião sobre a questão do trabalho infantil. Então, acompanhem. A infância não pode esperar. Criança não trabalha. Brasil tem cerca de 1,5 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. É provável que no dia 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, uma criança lhe ofereça flores ou chocolate no bar e que um adolescente vigie o seu carro enquanto você sai para celebrar o também Dia dos Namorados. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de 2016, o Brasil tem cerca de 1,5 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, o que mostra que nós estamos em descumprimento da lei e naturalizando um problema que deveria ser prioridade absoluta de luta. A Constituição Federal de 1988 afirma que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Assim, somos todos responsáveis para garantir que a infância e a adolescência sejam resguardadas, assegurando proteção e espaços favoráveis ao seu pleno desenvolvimento. Perfil socioeconômico do trabalho infantil. Historicamente, o Brasil tem um legado de violências à infância. Desde os tempos de colônia, um recorte social foi feito, tolerando que as crianças indígenas e negras fossem levadas ao trabalho, escancarando uma estrutura classista e vergonhosa. De acordo com o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção
ao adolescente trabalhador, o perfil socioeconômico das famílias das crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil revela que 49,83% tem rendimento mensal per capita menor que meio salário mínimo e 27,80% inferior a um salário mínimo, o que prova que o trabalho infantil tem relação direta com a pobreza. Portanto, a partir desses dados, é possível concluir que 77,63% das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil são famílias vulneráveis com renda per capita inferior a um salário mínimo. Segundo dados da PNAD Contínua 2016, entre as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, 64,1% são negras. Vai trabalhar vagabundo. Uma narrativa assimilada pela cultura do país é que é melhor estar trabalhando do que vagabundando na rua, o que se apresenta como elemento para justificar o trabalho infantil. Se o trabalho enobrece e dignifica o homem, no que se refere às crianças, ele mortifica suas possibilidades de uma vida digna, visto que essa situação limita, restringe ou até impede o acesso a direitos como saúde, educação, profissionalização, convivência familiar e comunitária. Ademais, o corpo infantil e adolescente, se estiver trabalhando, não desfruta de espaço e tempo oportuno para se desenvolver em dimensões físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Romper o ciclo de desigualdades para erradicar o trabalho infantil. O Brasil assumiu o compromisso de erradicar o trabalho infantil até 2025. No que se refere à nossa legislação, temos leis que colocam a infância e adolescência na centralidade das políticas públicas e sociais e favorece o respeito às diversas infâncias e adolescências. No entanto, os retrocessos que estamos testemunhando ao longo do ano de 2019 impactam essas políticas. Um esforço sério ao enfrentamento do trabalho infantil exige uma dinâmica de políticas integradas, com enfoque na redução das desigualdades sociais e combate à pobreza, visto que o trabalho infantil segue como uma herança na família de baixa renda. Segue também lado a lado com a baixa escolaridade. Aos adultos desse país está dada a responsabilidade em monitorar e cobrar pela efetivação dos direitos das crianças e adolescentes, que não podem esperar. A eles e a elas, nenhum direito a menos, proteção integral. Então, deste artigo de opinião, que a gente viu que é longo, é extenso, mas nós vamos então buscar analisar a sua forma de composição, como é que ele foi estruturado. Então, cartela no ar, por favor, vamos lá? Então, vamos estudar a estrutura do artigo de opinião a partir do texto "A infância não pode esperar, criança não trabalha". Então, aquele esquema que nós vimos agora há pouco vai ser organizado e atualizado agora com as informações do texto que a gente acabou de conhecer, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o tema? O tema é trabalho infantil no Brasil. Então, vejam que, de fato, é um tema que interessa à sociedade, é um tema que traz questões, traz opiniões, creio que a maioria seja contra, mas sei lá, podem existir aí alguns setores que sejam a favor, mas enfim, né? Mas é um tema que trabalha, que interessa à nossa sociedade, como organização social. E aí, sobre esse tema, vamos avançar. O articulista, a pessoa que escreveu, tem a sua opinião, tem a sua tese sobre o tema. Qual que é a opinião dele? Que criança não deve trabalhar. Porém, o Brasil descumpre a lei e naturaliza o problema. Ora,
Se o nosso país está descumprindo a lei e naturalizando o problema, é porque, de repente, existem setores da sociedade que acabam fechando os olhos para situações de trabalho infantil que ainda existem, né? E é o que ele vai fazer ao longo do texto. Esta é a opinião do articulista sobre o tema. E aí, lembra que depois da expressão da opinião, faz-se a explicação do porquê que se tem essa opinião? Então, vamos trazer os argumentos dele. Quais os argumentos dele sobre quais os argumentos dele para pensar dessa forma, para ter essa opinião? Ora, então, lá no texto, ele afirma que, primeiro, a Constituição Federal de 1988 já diz lá que criança não deve trabalhar, correto? Além disso, ele traz a questão do processo histórico. Então, embora a Constituição, que é a lei maior, diga que criança não deve trabalhar, o processo histórico de formação do Brasil, de formação da sociedade brasileira, foi permissivo e aconteceu de uma forma em que a criança de origem indígena e negra poderia ir trabalhar, né? Essas crianças poderiam trabalhar, correto? Ele usa na construção da sua argumentação para justificar de que no Brasil é proibido, mas é um problema que é naturalizado. Ele traz chavões, os clichês sociais, né? O trabalho dignifica o homem, é melhor trabalhar do que estar fazendo coisa ruim, e assim por diante. Ele utiliza esses elementos nos seus argumentos. E, ao longo do texto, ele traz também a citação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que, a partir da Constituição, este estatuto foi criado justamente para desenvolver ainda mais a questão dos direitos da criança e do adolescente, e no qual há o reforço de que a criança não deve trabalhar, correto? E, a partir de tal idade, ele pode ser um aprendiz, já na adolescência, né? Então, gente, esta é a construção da argumentação, correto? Argumentação. Então, o que é argumentação? É dizer por quê. Por que eu tenho tal opinião sobre tal tema, correto? Então, vamos sempre lembrar disso. A partir de agora, no 9º ano, quando falarem com vocês sobre argumentação, é justamente demonstrar o meu porquê de pensar de tal maneira. Tá bom assim? E aí, agora, destrinchando ainda mais essa construção de argumentação. Tá, professora, eu vou construir a minha argumentação, eu vou dizer por que eu penso, por que eu tenho essa opinião sobre esse assunto. Mas o que eu posso usar para construir essa minha argumentação, né? Como é que eu posso proceder? Que tipo de informação eu trago para o meu texto? Vamos, então, conhecer alguns elementos que podem ser utilizados. E aí, é para qualquer tema, tá bom, gente? Não só para esse que nós estamos trabalhando aqui sobre a questão do trabalho infantil. Desde que seja possível encaixar, você pode utilizar. Olha aí, o nosso primeiro elemento são as citações diretas de textos legais. Ou seja, se você conhece algum trecho de lei relacionado com a sua argumentação, com o tema sobre o qual você está opinando, você pode citar, tá bom? Pode inserir na sua argumentação. E se você está citando, você tem que colocar entre aspas, tá, gente? Sempre que você for trazer trechos de outro texto para o seu texto, isto é uma citação, então você coloca entre aspas, tá? Então, olhem só, lá no texto que a gente viu, ele utiliza essa citação assim, olha só, nesse trecho. Assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nesse trecho aí, ele citou
o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, tá? Artigo 227. Em outro trecho da argumentação, o autor destacou o seguinte, né? Físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Aí está o artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vejam, esta pessoa, esse articulista, ele trouxe para a sua argumentação 2 textos legais, a Constituição e o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque claramente são textos que casam muito bem com o tema que ele está discutindo ali, expondo a sua opinião. Só posso usar esses textos? Não, professora, tá? Sempre que você estiver ali escrevendo uma opinião, desenvolvendo uma argumentação, seja sobre qual tema for, e que você enxergar que é possível citar um texto de uma lei que você, porventura, já tenha conhecido, já tenha tido contato, né? Você pode, sim, trazer este fragmento de maneira literal, se for o caso, se você conhece palavra por palavra e você coloca entre aspas. Se você sabe, assim, citar de maneira indireta, você cita com as suas próprias palavras e aí não precisa estar entre aspas, porque você está informando o conteúdo de maneira indireta, que a gente chama, sem ser palavra por palavra da forma como está no texto original, né? Então, você tem essa possibilidade. E é justamente a forma como o autor, né, o articulista do nosso artigo, usou para trazer dados estatísticos. Ele citou de forma indireta, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele conhece os dados, ele leu em algum lugar sobre estes dados, ele pesquisou sobre estes dados, compreendeu o que aquilo significa e trouxe para a escrita do texto dele, tá bom? Então, é isso que é citar indiretamente, tá bom? E aí, então, vamos observar como foi que ele colocou isto aí. De acordo com o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, o perfil socioeconômico das famílias das crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil revela que 49,83% tem rendimento mensal per capita menor que meio salário mínimo e 27,80% inferior a um salário mínimo, o que prova que o trabalho infantil tem relação direta com a pobreza. Então, nota, ele citou os dados estatísticos que ele extraiu aí desse estudo e colocou com as suas palavras o seu entendimento dentro do texto, tá bom? Um outro trecho no qual ele faz isso. Segundo dados da PNAD e IBGE contínua, 2016, entre as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, 64,1% são negras. Então vejam que dados estatísticos de fontes confiáveis, vejam aí que ele citou pesquisas, ele citou o IBGE, são fontes confiáveis sobre estatísticas. Podem e devem ser utilizados nesse processo de construir a argumentação sobre temas variados, né? Se você vai falar sobre um tema que tem relação com saúde pública, você pode pesquisar dados do Ministério da Saúde, por exemplo, ou da Secretaria de Saúde Estadual, né? Se você vai escrever um artigo de opinião sobre educação, você pode citar dados do Ministério da Educação, das Secretarias de Educação do Estado, do município. Então, vejam, pode ser utilizada a citação desses dados, desde que de fonte confiável, e elas vão ser sempre ali para ajudar a confirmar a sua opinião sobre o tema, né? Essa citação deve conversar com a tua opinião, deve servir para dizer e para sustentar o porquê da sua forma de pensar, de você ter aquela opinião, ok? Uma outra forma de trazer e de construir argumento é com as paráfrases de chavões e clichês sociais, né? Você pode, claro, sem gastar muito esse artifício, porque
Há alguns especialistas sobre textos de opinião não gostam muito dessa forma de construir argumento, mas é uma possibilidade, desde que você saiba empregar. Então, olhem só. Lá no texto que a gente conheceu, ele diz o seguinte: uma narrativa assimilada pela cultura do país é que é melhor estar trabalhando do que vagabundando na rua, né? Então, ele traz esse clichê, esse chavão social, mas ele faz isso para dizer, ok, mas não seria melhor então que a sociedade oferecesse artifícios para que essa criança não esteja desocupada? Não é melhor que a criança esteja na escola, em projetos sociais onde ela possa se desenvolver nessa fase de criança e adolescente, né? Em vez de estar trabalhando e assim não desenvolvendo suas habilidades neste momento que é tão importante, né? Então veja, ele traz esse chavão social, esse clichê, mas faz isso de uma forma para negá-lo dentro do contexto da sua argumentação. Outro exemplo, ele diz assim: se o trabalho enobrece e dignifica o homem, né? E aí ele continua, para as crianças isso é o oposto. Então, de novo, ele traz esse clichê, aí essa fala pronta, mas para demonstrar que dentro aí do contexto que ele está trabalhando, isso não é uma verdade absoluta. Então, vejam que usar esses clichês é uma forma de construir argumentação, mas a gente tem que utilizar com calma, tá bom? E aí, seguindo e ainda fazendo o processo de argumentação, vejam como foi que temos aí a possibilidade de inserir elementos de argumentação, que é o discurso direto e indireto, e nesse caso aqui, é utilizado, acontece quando a fala pública, e a fala pública pode ser também o texto público, tá? De alguém, é trazida para o corpo do texto de opinião. Seja resguardada a exata fala da pessoa, que aí nesse caso é discurso direto, seja parafraseando as falas da pessoa. Parafrasear é escrever com as minhas palavras, aquilo que eu entendi que ela disse, tá bom? Que aí é o discurso indireto. Então, lá no texto, por exemplo, ele usa a seguinte forma de discurso, olhem só. Vitor explica que o trabalho é proibido para menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Então, uma criança fora da escola, ela vai ter um prejuízo enorme no desenvolvimento escolar e na saúde, afirma, olha só. Então, essa primeira parte foi citada de maneira indireta, né? Ele explicou a questão da condição de aprendiz e tudo mais. Então, ele disse isso, mas isso não foi colocado no texto entre aspas. Por quê? Porque ele está citando a forma como ele entendeu a fala do Vitor. E aí, mais adiante, nesse trecho entre aspas, aí ele escreveu palavra por palavra do que o Vitor disse, tá bom? Aí é uma citação direta, é discurso direto, ok? Seguindo adiante, vamos lá. Uma outra questão sobre o artigo de opinião, olhem só, é que o artigo de opinião possui relação direta com estratégias discursivas usadas para persuadir o leitor, e não só com a pertinência dos argumentos apresentados. Então, além de expor uma opinião sobre o assunto e de demonstrar aí uma argumentação, o porquê que pensa de tal forma, o artigo de opinião quer persuadir. O que isso quer dizer? É te convencer. No fim das contas, os articulistas eles querem te convencer a pensar como ele, te convencer a aderir ao pensamento. Então, isso é persuasão, tá bom? Aparece em outros gêneros textuais, mas no artigo de opinião ela é muito forte, tá bom? E para finalizar esta aula, como foi que esse articulista empregou essa persuasão dentro do texto dele? Olhem só. Ele trouxe a persuasão para introduzir a temática, para começar a falar do tema, né? Então, ele fala da criação de situação hipotética, né? Ah, é dia dos namorados e tal, e tem ali criança trabalhando, adolescente trabalhando. Aí depois ele vai citar a pesquisa nacional de amostra de domicílios, né, falando aí sobre a questão de quantos adolescentes e crianças estão em situação de trabalho, tá?
E aí, depois, ao longo do texto, ele vai continuar trabalhando a persuasão. E essa persuasão vai também na elaboração dos títulos e subtítulos que são bem chamativos. Ele fala, a criança não pode esperar, aliás, a infância não pode esperar, a criança não trabalha. Ele diz, vá trabalhar, vagabundo. Então, são formas de ir construindo o convencimento dele, né? O convencimento do leitor para aderir à forma de pensar dele, para convencer o leitor de que a opinião dele sobre o tema é uma opinião válida. E, acho que você pode pensar como eu. Isso é a persuasão, isso é o convencimento. Então, vejam, olha todo o percurso que se faz. Tem-se o tema, aí tem-se uma opinião sobre o tema, traz-se argumentos para te dizer por que eu tenho essa opinião. E, ao longo desse processo, eu quero te persuadir a aderir à minha forma de pensar, correto? Essa foi a nossa aula sobre artigo de opinião e assim encerramos.